No vídeo de hoje a gente vai falar de uma daquelas personagens secundárias da Bíblia, que muita gente nem conhece, provavelmente você nunca nem ouviu falar, mas que, como todos os personagens da Bíblia, é uma pessoa bastante interessante, sempre tem algo para nos ensinar, desde o seu nome até uma lição de vida mesmo. E nós vamos tratar então de um homem chamado Oholiav. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, quem é a figura que eu mencionei, Oholiav? Vamos estudar algumas coisas sobre ele. A primeira vez que Oholiav aparece para nós na Torá foi na porção, na verdade, da semana passada, Kitissá, mas ele volta a ser mencionado nessa porção, então por isso também que eu estou pegando ele para a gente estudar. Em que contexto que ele aparece? Nas porções que nós estamos lendo, a passada, essa, a gente começa a ler sobre a descrição do tabernáculo, a construção do tabernáculo, a doação que o povo fez, o pedido de Moisés para que todo mundo colaborasse, né? E aí a gente fica sabendo que o líder, o chefe, digamos, dos artesãos que ia construir o tabernáculo é um homem chamado Betsalel. E o Betsalel também não é uma figura central como Moisés, Davi ou José, né? Mas é uma figura um pouco mais conhecida do que Oholiav. Oholiav, ele aparece nesse sentido e ele é mencionado como ajudante do Betsalel. Tá? Então, para quem quiser ver o versículo, eu não vou pôr na lousa, mas você pode procurar. Em Êxodo 31, versículo 6, ele é apresentado pela primeira vez, Oholiav, como então um ajudante do Betsalel. A Bíblia diz, na verdade, que o Betsalel ia ter vários ajudantes. Tá? Uma das características do Betsalel é ele ter uma sabedoria especial, a Bíblia fala isso. Tá? Os ajudantes dele também têm essa sabedoria, a Bíblia deixa claro, mas de todos os ajudantes, o único mencionado é o Oholiav que a gente está vendo essa semana. Né? Então, só aí a gente já vê que tem alguma coisa especial. Por que de todos os ajudantes, né, a Bíblia fez questão de mencionar só o nome desse? Bom, então como eu disse, o Oholiav também é repetido, é mencionado de novo nesta porção em que Moisés está revisando o que Deus falou para ele, agora ele fala para o povo, e aí ele fala, olha, quem vai construir o tabernáculo é Betsalel, um homem de sabedoria, e o ajudante do Betsalel vai ser Oholiav. Então aparece também em Êxodo 35, capítulo 35, versículo 34. Muito bem, isso é o que a Bíblia diz. Agora vamos começar comentários sobre Oholiav. Primeiro, acho que o clássico de todos, você até que já me acompanha há um tempo sabe, Rashi. Né? Rashi é o maior comentarista. Geralmente quando a gente quer entender alguma coisa, a primeira coisa que a gente recorre é o Rashi. E o Rashi já diz uma coisa muito interessante. Se você for ver, o Oholiav é da tribo de Dan, né? Uma das 12 tribos de Israel. Bom, e o que tem ele ser da tribo de Dan? O Rashi lembra para nós que a tribo de Dan era uma das menores tribos das 12. Menores não no sentido número, tá? Menores no sentido espiritual. Ela não era uma tribo muito importante nesse sentido espiritual. Ela não era ligada com o serviço no sacerdócio, ela não era ligada ao tabernáculo, ela não era ligada aos levitas, tá? Ela era uma tribo menor nesse sentido. Mais do que isso, Rashi lembra para nós. Dan é uma daquelas tribos que vieram das duas concubinas. Né? O que são as concubinas, lembra? O patriarca Jacó teve as 12 tribos. Mas algumas tribos vieram de matriarcas, né? E outras vieram de concubinas, Bilá e Zilpá, que não eram mulheres oficiais, mas eram então concubinas. E aí, Dan é uma dessas tribos. Né? Ele não vem das matriarcas, Dan vem da Bilá, uma das duas concubinas. Bom, e aí o Rashi diz, olha que bacana, apesar de ele ser de Dan, apesar de ele ser filho de uma concubina, ele é equiparado pela Bíblia a Betsalel. Ele é escolhido para ser ajudante de Betsalel. E o que tem de mais? Betsalel vem da maior tribo, a tribo de Judá. Ou seja, dois opostos aqui se unindo. O Rashi percebe isso. De novo, também quando a gente fala maior tribo, Judá, não estamos falando de número, estamos falando maior em importância. É da tribo de Judá, por exemplo, que vem o rei. Né? A gente sabe que quando a dinastia de Davi começa, a monarquia é instaurada em Israel, é da tribo de Judá. É de lá que vai vir o Messias. Né? E então o Rashi fala pra gente, olha só que bacana, aqui já temos uma ideia de igualdade e de companheirismo quando se trata de uma causa maior. Né? Então, frente à construção do tabernáculo, que é uma coisa extremamente elevada, uma dedicação para Deus, né?
Você poderia ter, como é natural dos humanos, uma diferenciação. Judá se achando melhor que as outras tribos, Dan se achando inferior, e não é o que acontece. Então a gente tem Betsalel, da tribo de Judá, se unindo com uma figura super baixa, digamos assim, nesse sentido, da tribo de Dan, que é o Oholiab. Muito bem. Depois disso, a coisa não para por aqui. A gente sabe que o tabernáculo, ele é um precessor do que vai ser depois o templo de Salomão, né? Então o tabernáculo ele foi criado para, enquanto o povo não estivesse em Israel, eles pudessem contatar Deus, Deus pudesse ficar no meio deles, né? Então ele era uma coisa móvel, de propósito, você podia montar e desmontar, ir acompanhando os judeus ali no deserto. E só depois, quando Davi cria a monarquia, como eu falei, Salomão sobe, que se cria o templo. Muito bem. E aí o templo de Salomão, o que acontece? Salomão, por ser, como eu falei, rei, é da tribo de Judá, certo? E aí ele é ajudado novamente por alguém da tribo de Dan. Então essa linhagem, vamos dizer assim, que começou no tabernáculo, continua depois na monarquia. E quem é essa pessoa de Dan que foi ajudar o rei Salomão a construir o tabernáculo? Uma figura bastante conhecida pelos maçons, talvez você já leu alguma coisa de ocultismo também, uma pessoa chamada Hiram, né? Um rei, Hiram, ele era um rei da cidade de Tiro. Muito bem, vamos analisar um pouquinho esse rei Hiram de Tiro, falar algumas coisinhas sobre ele. Bom, primeira coisa, da onde que a gente sabe da onde ele vem? Não é da Bíblia, tá? Da onde ele vem no sentido tribo. A Bíblia não fala muito sobre ele, menciona ele em algumas passagens, mas o Talmud, analisando a Bíblia, mais especificamente o Rabi Yohanan, diz o seguinte: o rei Hiram de Tiro, ele era, por parte de pai, da tribo de Naftali, e por parte de mãe, ele era da tribo de Dan. Então, de novo, a gente está tendo a junção da tribo de Judá, pela figura de Salomão, com Dan, que é o rei de Tiro. Aliás, uma curiosidade para vocês maçons que sabem, ou para quem gosta da maçonaria, de lados ocultos, geralmente esse Hiram é chamado como na maçonaria? Hiram Abif, né? E esse é um erro, tá? É uma leitura errada de uma passagem de Crônicas, mais especificamente o livro 2 de Crônicas, no capítulo 2, versículo 12. O que acontece lá? Deus está falando através de Salomão, tem lá um diálogo, e eles falam que vão escolher Hiram para ser o arquiteto mestre do templo, né? E esse Hiram, então, aparece como Hiram Avi em hebraico. Avi, literalmente em hebraico, significa meu pai. Mas também pode ser assim, uma pessoa que domina uma técnica, ela é considerada Avi. Então, no caso, ele é o quê? O mestre das obras, o mestre da arquitetura. E aí ele é chamado de Hiram Avi. E aí o pessoal acho que entendeu errado e virou na história Hiram Abif, tá? Mas não tem nada a ver com Abif. O nome dele é Hiram. Aliás, na Bíblia aparece duas versões também no nome dele, tá? Só por curiosidade. Às vezes aparece Huram com U e às vezes aparece Hiram. E os lexicógrafos acham que era intercambiável mesmo, esse U e esse I. Às vezes mudava de uma língua semítica para outra. Muito bem. Mas vamos voltar agora, passando, né, dessa curiosidade salomônica do Templo Salomão, vamos voltar para o tabernáculo lá, falar do Oholiab. O Ibn Ezra, que é um outro comentarista muito bacana, cabalista, astrólogo, ele diz que o Oholiab e o Betsalel eram iguais em tudo. Ou seja, o nível de trabalho deles, a habilidade que eles tinham para fazer o tabernáculo era realmente igual. Não tem aqui nenhuma minoria espiritual ou de qualidade entre os dois. E a Bíblia, então, por isso faz questão de mencionar o nome dele. Tem um outro comentarista muito interessante que se chama Malbim, e ele tira uma lição bastante bacana daqui. Ele diz o seguinte: existem dois tipos de inspiração divina, tá? Na verdade é uma inspiração divina com dois efeitos. Ele diz o seguinte, que às vezes a inspiração divina vem para uma pessoa e fica contida nela, tá? Ou seja, essa inspiração divina vem para que a pessoa tenha mais sabedoria, para que ela tenha uma profecia individual, né? Ela consegue se conectar a Deus e pronto. Que é o caso talvez da maioria dos profetas que a gente lê na Bíblia. Mas o Malbim diz que às vezes essa abundância, essa conexão com Deus vem para que extravase a pessoa e para que ela passe a ser um canal da luz e essa luz passa para os outros. Ou seja, ela não está recebendo a inspiração divina para si, para ela ter sabedoria e profecia, mas para que isso chegue em outra pessoa, que de outro modo não teria como receber essa inspiração divina.
Deu para entender? A outra pessoa que precisa receber, ela não tem um receptáculo adequado, como a gente fala na Kabbalah. Mas ela tem um amigo que tem, então esse amigo é usado. E o Malbim diz que aqui acontece exatamente isso. Tá? O Betzalel, ele recebe essa luz não para si. Interessante a gente pensar nisso, né? Não era para ele ter a sabedoria e a profecia, mas era justamente para passar pro amigo dele, que a gente está vendo, o Oholiav. E o Malbim continua, o Oholiav, por sua vez, com essa sabedoria, é que ensinou todos os outros mestres artesãos, que a gente falou que não são mencionados, mas que a Bíblia cita, né, que tem ali. Não são mencionados os nomes deles, mas eles estão citados lá. Tá? Então, o Malbim diz que, na verdade, a figura central, ele dá uma invertida aqui de valores, e diz que a figura central não é o Betzalel. O Betzalel está sendo usado como canal para o Oholiav receber essa conexão com Deus. Bom, o nome, né? Sempre o nome de uma pessoa revela muito, em especial na Bíblia. Nenhum nome é por acaso. Desde os patriarcas, então, por exemplo, Jacó, Abraão, ganha uma letra, tira uma letra, né? E aí vamos tentar ver o que o nome do Oholiav sugere. Peguei um comentário de outro comentarista chamado Kliakar. Ele sugere que o nome vem de duas palavras. Ohel, Av. Ohel é uma tenda e Av é pai, é a forma reduzida de Abba, pai. Então, Ohel Av é a tenda do pai. Por quê? Porque o Oholiav, então, foi escolhido para fazer o tabernáculo, que é uma tenda, como a gente falou, não era nada fixo, não era uma estrutura fixa. Ele foi escolhido para fazer a tenda do pai. Muito bem. Outra coisa interessante, vários comentários, tá? Tem um cabalista de Tzfat, da cidade de Safed, por volta ali do século XVI, que era aluno do Arizal. Aliás, uma curiosidade, os alunos do Arizal se chamavam os filhotes de leão. Por que isso? Não sei se você sabe, Ari em hebraico é leão, né? Tá ligado a leão, e o nome dele é meio por causa disso, ele era o leão da Cabala, né? Então o nome dele real do Ari era Isaac Lúria. Fizeram lá um jogo de palavras com as iniciais, ficou Ari, e os filhos dele, os discípulos dele ficaram como se fossem os filhos do Ari. Gurei Ari. E um desses filhotes de leão era o Mordechai Cohen. O Mordechai Cohen tem um livro de Kabbalah bastante interessante, onde, claro, ele fala muito sobre o Isaac Lúria, as coisas que ele aprendeu, e ele diz o seguinte, que o tabernáculo, na verdade, foi construído em 4 níveis, batendo ou em paralelo com os 4 níveis que tem do mundo, né? Os 4 mundos, Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. Então ele diz o seguinte, os artesãos regulares que a Bíblia menciona, mas não fala o nome deles, construíram o tabernáculo no nível deles espiritual, que é o mundo de Asiá, ou seja, no mundo mais baixo, no mundo físico. O Oholiav, né, que é o que a gente está mencionando, já estava construindo o tabernáculo no nível de Yetzirah, um mundo para cima. Betzalel, mestre do Oholiav, estava construindo no nível de Briá, o terceiro mundo, de baixo para cima, e quem construiu o tabernáculo no nível mais alto, Moisés, construiu no nível de Atzilut. Então também um comentário interessante. Aliás, muita coisa na Kabbalah, para você que está chegando agora, nunca viu, é baseado nessas 4 ideias, né? Você tem 4 níveis de interpretação da Torá, Pardes, você tem 4 mundos, agora estamos vendo 4 níveis de construção do tabernáculo, 4 letras do tetragrama, né? Muita coisa ligada a isso. Bom, vou acabar com uma menção do Zohar, né, que também fala do Oholiav, e aí a gente faz um resumo. O Zohar só diz uma coisa bastante básica, mas legal a gente saber, que é o seguinte, o tabernáculo como símbolo de perfeição, e perfeição implica equilíbrio, implica harmonia, implica todas as energias atuando em conjunto, precisava o quê? Uma coisa que a gente fala muito na Kabbalah, equilíbrio das colunas da direita e da esquerda, ou seja, a coluna do meio, né? E aí o Zohar diz que Betzalel e Oholiav são exatamente isso. Betzalel representa a coluna da direita, ou seja, ele estava mais ligado ao amor, à doação, ao lado carinhoso, e o Oholiav era o cara que representa a coluna da esquerda, a regra, a severidade, a dedicação, né, a justiça, tudo que está ligado à esquerda. Então, eles são postos juntos de propósito, Deus escolhe eles, Moisés escolhe eles, para que eles nesse equilíbrio possam fazer o tabernáculo. Caso contrário, diz o Zohar, o tabernáculo não ia conseguir ser feito, né? Ele não ia ter a estrutura necessária para receber Deus. Muito bem, então, resumo do Oholiav, né? Uma história bem interessante, como eu falei, uma figura nada conhecida, mas eu acho que com bastante mensagem. Então é o seguinte, o Oholiav ele é chamado, primeira coisa, a construir uma morada para Deus. E o legal que eu quero pensar aqui é o seguinte, esse chamado é para todos. Do mesmo jeito que o Oholiav não é uma figura
de quem você esperaria que ele fosse chamado, né? Mas ele é chamado. Esse chamado para construir a casa de Deus, então, pode vir para qualquer pessoa, mesmo as mais simples. Outra coisa, nós podemos muitas vezes ser o primeiro da linhagem de alguma coisa, que o Oholiav também mostra isso, né? Principalmente na época da Bíblia, geralmente você trabalhava em quê? No que o seu pai trabalhava, né? Se seu pai era marceneiro, você ia ser marceneiro. Se seu pai era artesão, você ia ser artesão. E o Oholiav a gente vê que não. Ninguém na família dele, nada indica que trabalhava com isso, com tabernáculo, com construção de bater metais, nada disso, mas ele inaugura essa linhagem, e essa linhagem continua como a gente viu até o Templo de Salomão. Então muitas vezes a gente pode ser o pioneiro na nossa família de abrir uma vertente e depois talvez eventualmente a nossa descendência vai continuar naquela linhagem. Principalmente se for algo bacana no sentido espiritual, né, mais chance disso acontecer. E a terceira coisa que eu queria mencionar então é perceber, como eu falei, que o chamado não depende do nosso pedigree, né? Muita gente acha que na Bíblia é uma coisa assim, os escolhidos são especiais, os especiais são escolhidos. Não, a gente vê aqui que ele é uma pessoa super normal. De novo, não foi mencionado em nenhum momento, ele aparece 2, 3 vezes na toda a Bíblia, mas ele é chamado para estar do lado de Betzalel e fazer essa construção. Ou seja, nós podemos ter atribuições especiais frente a Deus, frente à santidade. Isso não depende da nossa família, não depende do nosso passado, não depende da nossa raça, né? Com 1000 aspas, claro. Depende de nós, tá? Se nós queremos, se nós temos uma conexão verdadeira, nós podemos iniciar a linhagem, como eu falei, fazer essa morada para Deus e sermos nós um dos construtores do tabernáculo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.